Olá pessoal, hoje é sexta-feira, 31 de outubro de 2025, e nosso amigo Martin Armstrong está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Martin. Obrigado por me convidar. Martin, há 6 dias recebi um e-mail seu dizendo que você iria se encontrar com pessoas em Washington e estava preocupado com a escalada das tensões entre o Ocidente e a Rússia na Ucrânia. O que há de novo, na sua opinião? O que está acontecendo com as pessoas responsáveis pelas políticas sobre a Ucrânia nos Estados Unidos? Bem, fiquei surpreso por ter sido chamado. Acho que eles sabem que temos escritórios ao redor do mundo, então sabem que eu tenho canais paralelos em todas as direções. Eles mencionaram isso e disseram que seria benéfico se eu pudesse possivelmente usar esses canais. Acho que consegui ao menos assustá-los o suficiente para fazê-los recuar. Expliquei o seguinte: veja, quando Khrushchev teve que recuar em 1962, durante a crise dos mísseis de Cuba, ocorreu um golpe, e então Brezhnev assumiu. Foi aí que tivemos a verdadeira Guerra Fria de linha dura. Em 1991, quando Gorbachev chegou ao poder, você sabe, Reagan queria ir encontrá-lo. Eu estava fazendo algum trabalho para o governo Reagan naquela época, então sei o que realmente aconteceu. Eles estavam dizendo a Reagan que todos os neoconservadores eram contra a viagem. Eles fizeram praticamente de tudo. A maioria das pessoas não percebe, mas eles praticamente organizaram um golpe contra Reagan. Quero dizer, foram ao Congresso pedindo que o anulassem. Fizeram tudo o que podiam para tentar impedir que ele se encontrasse com Gorbachev. E sabe, eu realmente não li livros de história recentes para ver se contam a verdade ou não. Mas quero dizer, Reagan merece muito crédito por ter enfrentado os neoconservadores. Ele basicamente disse, aceitem ou deixem para lá, e foi em frente. Depois do que aconteceu, como publiquei no livro The Plot to Seize Russia, que está na Amazon, logo no início, consegui todos os documentos desclassificados do governo Clinton. E bem ali no começo, incluí o documento desclassificado que mostra que a Rússia foi convidada a se juntar à OTAN. A maioria das pessoas não sabe disso. Isso então levou os neoconservadores russos a organizarem o segundo golpe, e eles tentaram derrubar Gorbachev. Foi quando Yeltsin subiu no tanque, e tudo aquilo aconteceu. Eles viam aquilo como, se ele aceitasse aquele acordo, entrar na OTAN, seria uma rendição aos seus maiores inimigos, os neoconservadores do outro lado. Então o que eu os alertei foi, e acho que fui o único a dizer isso, eu disse: se vocês realmente acham que podem envergonhar Putin e forçá-lo a sair, estão muito enganados. Porque, antes de tudo, eles sabem que isso não é uma guerra com a Ucrânia, é uma guerra com a OTAN. E se ele recuar, os neoconservadores deles provavelmente vão organizar o terceiro golpe. E o que vocês vão conseguir com isso? Vão conseguir uma guerra nuclear. Simples assim. Certo? Eu disse, sabe, se eu tiver uma arma e você entrar na minha casa com a intenção de me matar, não apenas me roubar, mas me matar, eu vou revidar, certo? E eu tinha fontes que estavam na reunião entre o ministro das Relações Exteriores da China e Blinken, então eu sei o que realmente aconteceu. Eu não sei o que a imprensa disse, ou se algum dia contaram a verdade, mas ela estava tentando fazer com que a China dissesse à Rússia para se render, para sair da Ucrânia e assim por diante. Ele disse a ela, não estamos dispostos a ver a Rússia perder. E ela ficou meio surpresa. Ele disse, porque sabemos que seríamos os próximos. Então eu sabia o que aconteceu, em todos os bastidores e tudo mais. E eu disse, sabe, acho que talvez seja por isso que me chamaram e porque, pela primeira vez, realmente me ouviram. Então eu recebi uma mensagem de texto, acho que foi ontem de manhã, dizendo, olha, as negociações estão indo bem, obrigado. Agora você sabe, a UED suspendeu a entrega de ativos russos a Zelensky. Eu disse que isso tinha que parar. E sabe, eu perguntei quando fui chamado, isso é algo autorizado ou é algo em oposição ao Trump, ou o que for?
E me disseram que não, que era autorizado e que eu estava aprovado para participar. Quer dizer, veja, eu já tinha autorização de qualquer forma, eu sabia disso. Mas mesmo assim foi encorajador. O que eu disse a eles foi que da última vez vocês tinham calls por aí dizendo que não estamos na mesa, que seja o que for que o Trump faça, não vamos honrar, etc. Então o que eu sugeri foi que disséssemos a ela e ao resto dos neoconservadores que essa não é a nossa proposta. Você já assinou um acordo imenso, então não precisa estar à mesa, você já o assinou. E a Ucrânia também. Honre esse acordo, certo? E se não fizer isso, sugeri que os Estados Unidos se retirem da OTAN. Depois a segunda parte. Zelensky está por aí dizendo a todos que essa será a maior oportunidade de investimento da história europeia para reconstruir a Ucrânia, certo? Ele espera receber trilhões de dólares. Minha sugestão para forçar aquele carinha, basicamente, a assinar foi que Trump emitisse uma ordem executiva declarando que nenhuma empresa americana pode investir 10 centavos, direta ou indiretamente, na Ucrânia. Cortar o Larry Fink pela raiz. Isso então forçaria aquele suposto representante da Ucrânia. Quero dizer, as pesquisas dele caíram para 23%. Ele sabe que não tem a menor chance de ganhar qualquer tipo de eleição, e é por isso que não vai se candidatar. E, sinceramente, a maioria dos ucranianos com quem conversei disse que se ele estivesse pegando fogo, não urinariam nele até que estivesse morto. Então, sabe, toda essa história de não haverá eleição enquanto a guerra continuar é conveniente para ele. Quero dizer, ele basicamente se colocou como um ditador e sabe que não pode vencer. Então, qual é o incentivo para ele sequer buscar a paz, a menos que você esteja enchendo, sabe, os bolsos dele com trilhões de dólares? Essas são as duas principais coisas que sugeri para forçá-los a cumprir. E sabe, o Donbass deveria ter o direito de votar. Eu disse, veja, isso é um direito humano básico. Quando a Tchecoslováquia se desfez, a República Tcheca e a Eslováquia se dividiram ao longo de linhas étnicas. A Iugoslávia se desfez da mesma forma. Sérvia, Croácia, Montenegro, Albânia. Não estamos falando de alguma teoria nova aqui. Toda aquela região, como você sabe, tem um ódio étnico tão profundo que remonta a centenas, se não milhares de anos. Como eu disse antes, ele deu um punhado de jatos para a Grécia e foi parar nas manchetes. Ah, agora podemos fazer um ataque surpresa à Turquia, outro país da OTAN. Quero dizer, o ódio entre turcos e gregos remonta a Alexandre o Grande. Essas não são coisas que você vai conseguir mudar. Como eu disse a eles, não estamos jogando banco imobiliário aqui. Eu não vou te dar a Avenida Atlântica em troca da Praça do Parque. Você está lidando com culturas étnicas. É o meu Deus contra o seu Deus. Essas não são coisas negociáveis, como Irã versus Israel. Eles não vão se tornar amigos. O Irã não vai aparecer na sinagoga deles. Quer dizer, vamos lá. Essas questões são profundamente enraizadas e vão continuar assim por anos. Então vamos falar de realidade em vez de ficção. E por que o Donbass iria querer ter algo a ver com a Ucrânia, quando a Ucrânia é a pátria da limpeza étnica? Historicamente, eles mataram mais pessoas, poloneses, judeus, russos. Quer dizer, foi por isso que se aliaram a Hitler. Hitler prometeu dar a eles um país. Então o herói nacional deles, Bandera, matava qualquer um que basicamente não tivesse sangue ucraniano. E é por isso que o Donbass buscou a separação, porque os odeiam. Você realmente acha que vão tratá-los decentemente? Ele proibiu o idioma deles. Zelensky proibiu a religião deles. Quero dizer, vamos lá. Se os Estados Unidos proibissem o espanhol, ou o Canadá proibisse o francês, você veria guerras civis lá também. Há certas coisas que simplesmente não se pode fazer. E então, sabe, o Zelensky não é, se você olhar apenas para as ações dele, não é um cara em quem se possa confiar. Uma das minhas fontes lá era um americano, Laura, e o Zelensky mandou prendê-lo. E magicamente ele morre de pneumonia na prisão.
Ele era o cara que o chamava de viciado em cocaína, fazendo todas as investigações sobre ele. Ah, ele é preso por quê? Por ser pró-Rússia? E magicamente morre de pneumonia? Então você também não cuidou dele, mesmo que isso fosse verdade? Não tenho o menor respeito pelo Zelensky. E nem vejo a menor possibilidade de ele se aposentar na Ucrânia. Tentaram assassiná-lo em maio do ano passado. Ele demitiu todos os seus seguranças ucranianos, e agora seus seguranças são basicamente agentes do MI6 e dos Estados Unidos. Ele nem confia no povo ucraniano. Mas ninguém quer dizer a verdade sobre isso. A imprensa é toda propaganda. O que os neoconservadores mandam escrever, eles escrevem. Assim que você vê uma matéria dizendo a Rússia invadiu sem provocação, sério, foi Kiev que começou a guerra civil. O Washington Post até fez uma reportagem quando descobriu que Zelensky sabia quando a Rússia iria cruzar a fronteira. Eles o entrevistaram e perguntaram, por que você não avisou seu povo? A resposta dele, tá lá no Washington Post, foi, bem, se eu fizesse isso, teria me custado 7 bilhões de dólares. Ele queria que o maior número possível de civis fosse morto para poder culpar a Rússia. É isso que eles fazem. Se você olhar para a Segunda Guerra Mundial, quero dizer, morreram mais civis do que soldados. É sempre assim. Martin, quando se trata de Washington, você já esteve lá? Eu me pergunto o que se passa na cabeça deles, no sentido de como estão deixando a Europa comandar a situação na Ucrânia. Afinal, olhando para o governo Trump, para mim, ele não está satisfeito com a situação na Ucrânia, mas também não está disposto a agir com firmeza e pressionar a Europa. Especificamente, estou falando do Reino Unido. Como você mencionou, o Reino Unido, na minha opinião, é quem está comandando a situação na Ucrânia. Eles têm o pessoal do MI6 apoiando os seguranças, e aqueles que protegem Zelensky na Ucrânia são, em sua maioria, britânicos. Então, você não acha que, com o passar do tempo, se de alguma forma conseguirem convencer o governo Trump a lhes fornecer, digamos, talvez de 2 a 5%, o que eu acho que nunca aconteceria, mas se isso ocorresse, o que mais eles poderiam oferecer para continuar o conflito na Ucrânia, na sua opinião? O que me preocupa, e eu os avisei, é que quando você observa o declínio econômico final da UERI, acho que isso também faz parte do motivo pelo qual fui chamado. Certo, os ministros das finanças do Reino Unido e da França insinuaram que talvez precisem de um resgate do FMI. E eu os alertei. Vejam, a Europa vai entrar em colapso porque está em um declínio econômico de proporções inacreditáveis. É por isso que eles precisam de uma guerra. Quero dizer, basta olhar para as decisões que tomaram. Houve os lockdowns da Covid, que fizeram muitas pequenas empresas fecharem, depois vieram as políticas de mudança climática, a mesma coisa, e então impuseram sanções à Rússia. Certo, e esse foi o 19º pacote de sanções. Então, os 18 primeiros não funcionaram, certo? Sabe, é como dizem, a definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar um resultado diferente. Minha preocupação é que eles só estão interessados no próprio poder e não se importam com o povo da Europa. Eles nem pensam 2 vezes sobre isso. Tudo isso é sobre manter o poder. E como já disse antes, quando fui chamado para ajudar a criar o euro, expliquei, olha, precisamos consolidar as dívidas se quisermos competir com o dólar. Mas Helmut Kohl não deixou isso acontecer, porque disse que se permitisse que o povo alemão votasse, teria perdido por 7-3. Então ele levou a Alemanha unilateralmente, e o que fez foi insistir em não consolidar a dívida. E sabe, acho que isso também os assustou, porque eu expliquei, sou um operador. Eu não sou um acadêmico, certo? Os acadêmicos lidam com teoria. Eu tenho que lidar com a realidade. E a diferença é que ele disse, veja, nos Estados Unidos, as reservas dos bancos são os títulos do Tesouro Americano.
Não são, sabe, a dívida de Illinois, de Chicago ou da Califórnia. Se a Califórnia quebrar, os traders vão dizer, quem é o próximo? Ah, Illinois, esse aí. Certo, então na Europa vocês não têm dívida federal. Então, por questão de argumento, se a França precisar de um resgate do FMI, o que os traders vão fazer? Eles vão olhar quais bancos têm mais dívida francesa, porque essa é a reserva deles. Depois vão começar a vender esses bancos a descoberto. Ou seja, você está olhando para o enfraquecimento do sistema bancário da Europa. Além disso, em média 70% dos fundos de pensão devem manter dívida pública. Certo? Estamos assistindo ao colapso da União Europeia. E eu os avisei. Eu disse, olhem, duvido seriamente que a UE consiga sobreviver além de 2030. Certo? Economicamente, eles são um desastre. A Alemanha, que representa cerca de 25% da Wohnmalen, está na verdade encolhendo em número de empregos. Eles já diminuíram pelo menos 3%. E até o Merz, para minha surpresa, veio a público e começou a criticar a UE por causa das políticas migratórias, etc. E esse é o verdadeiro problema por trás da UN. Quando você cria um governo centralizado, tudo gira em torno de poder. Quando fui chamado para ajudar a criar o euro, eu os avisei. Eu disse, a menos que vocês consolidem a dívida, o euro nunca vai competir com o dólar. Como gestor de fundos, posso simplesmente pegar o telefone e dizer, compre 20 bilhões de dólares em títulos do Tesouro dos S1. Quando se trata da Europa, ainda tomo as mesmas decisões como se o euro não existisse. Quero a França, quero a Alemanha, quero a Itália, nada mudou. Certo, então sabe, sim, vocês têm o euro, muito bonito, mas isso não tem nada a ver com a dívida. Basicamente, estamos olhando para uma situação instável. Lá em 98, quando me sentei e disse a eles, isso não vai ser sustentável a longo prazo, me responderam, só precisamos criar o euro, depois nos preocupamos com a dívida. Pois é, e é disso que estou falando. Tudo girava em torno de poder. Só precisamos criar a União Europeia. Depois lidamos com o problema, entende? Então, quando você considera os problemas econômicos, isso dá à UE o incentivo para querer uma guerra, porque ela precisa de um inimigo externo. Vocês culpam o Putin por tudo que acontece debaixo do sol. Como o Biden, quando ele aumentou, colocou sanções contra a Rússia e os preços da gasolina subiram, ele chamou isso de inflação do Putin. Sabe, eles nunca assumem a culpa. Então precisam de uma distração. E é disso que se trata tudo isso. Eu os avisei que criariam uma operação de bandeira falsa. E minhas fontes, que costumam ser muito boas, disseram que não houve drones que partiram da Rússia e sobrevoaram a Polônia. Foi tudo uma bandeira falsa. Aí de repente você ouviu, precisamos impor uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia. E todo esse tipo de coisa. Qualquer coisa que possam fazer para criar uma guerra. Aí vem o Macron dizendo, vamos enviar tropas. Vocês mataram um francês. Pronto. Terceira Guerra Mundial. Eles não têm nenhum respeito pelas pessoas que morrem no campo de batalha. Zero. They have no respect for the people that die on the battlefield. Zero. Absolutely zero. Absolutamente nada. Somos apenas peões em um tabuleiro de xadrez para eles. E tudo se resume a manter o poder. Então, talvez eu tenha assustado eles para valer. Mas é isso. Quero dizer, você sabe, a previsão econômica para a UE não é a minha opinião pessoal. É o computador que faz isso. E o computador nunca errou nessas coisas. Então eles entendem isso. Acho que é parte do motivo pelo qual acabam me chamando, porque você sabe, todo mundo tem uma opinião, mas essa não tem. Aumenta em things, o fato de smarts porque saber inestimamos. Mind you stroke the glabsarcus.fk. Turned over the JFK files. They were about that thick, all right? Eles eram mais ou menos dessa grossura, certo? E eu soube deles há muito tempo. Eles disseram, você sabe que o que estamos fazendo agora é o motivo pelo qual mataram o JFK. Eu disse, sim, eu sei. Ele queria paz com a Rússia e os neocons da CIA o eliminaram, assim como os neocons derrubaram, você sabe lá, o Khrushchev e o Gorbachev. Todo mundo tem seus neocons, sabe? E eu não sei.
Já jantei com algumas dessas pessoas e disse a elas, olha, tentei ao máximo entender o processo de pensamento dele e não consigo. Tudo o que posso dizer é que é uma sabedoria primordial. Apenas ódio, só isso. E vejo isso como um problema real. Para os neoconservadores que cresceram nos anos 50 com McCarthy e o medo do comunismo, eles simplesmente odiavam os comunistas. Então, quando o comunismo caiu, o que aconteceu? Ainda preciso de um inimigo. Eu expliquei e disse, olha, a única coisa que posso te dizer é que eles estão irritados porque o comunismo acabou. Passaram a vida inteira nisso e nunca chegaram a atirar em ninguém. Sabe? Não consegui explicar de outro jeito. Disse a mesma coisa sobre o Oriente Médio. Avisei, as chances de um acordo de paz duradouro são praticamente nulas. Você tem o Hamas, é a mesma coisa. São pessoas que foram criadas desde a infância odiando judeus. Você acha que de repente vão dizer, paz e amor, sabe? É o que é. Quando você é criado assim, acaba sendo levado a odiar um grupo com tanta intensidade. Não importa. Disseram que quando Reagan foi se encontrar com Gorbachev, não podiam mais chamá-lo de comunista. Então, quer dizer, eu estava lá. O que diziam era, você nunca pode confiar em um russo. Então passou de comunismo para puro racismo. Não há raciocínio racional com essas pessoas. Você vê, eu coloquei no vídeo o encontro de Lindsey Graham com Zelensky. Esse é o melhor dinheiro que já gastamos para matar russos. E se ele dissesse isso sobre pessoas negras ou muçulmanas? Quer dizer, é aceitável dizer isso sobre russos, mas sobre mais ninguém. É algo muito sádico. E ele ainda sorri quando diz isso. Martin, sua opinião sobre a situação com o governo Trump é que, de alguma forma, em algum momento eles sabem o que aconteceria no caso da Ucrânia, ou não sabem, como estamos discutindo. Sabe, falamos todos os dias sobre as novas escaladas, os novos acontecimentos, os novos ataques naquela região, mas na verdade não sabemos o que se passa na cabeça deles. Será que eles sequer sabem o que querem da Ucrânia? Não, é basicamente isso que eu estava dizendo. Neste relatório, que qualquer pessoa pode baixar, decidi divulgá-lo abertamente para todos, porque a maior parte do que está na mídia é propaganda mesmo. E como eu disse, isso não tem mais nada a ver com a Ucrânia. Foi iniciado para enfraquecer a Rússia, e fontes muito confiáveis disseram isso desde o começo. Não tinha nada a ver com a Ucrânia. E olhe para os Balcãs. A OTAN bombardeou a Sérvia, não a Croácia. Por quê? Porque os sérvios eram pró-Rússia. Certo, é a mesma coisa. Você tem, sabe, o Donbass, eles são russos, são nossos inimigos. Esse é o inimigo da OTAN. Eles não vão estar lá para ajudar, nem de forma humanitária, nem de qualquer outra maneira. Isso é tudo besteira. Besteira total. Então eu os avisei e mostrei, sabe, o computador mostra que a Ucrânia fica em linha reta. Nós não estamos, sabe, o tipo de governo que eles têm lá, o próprio governo, até o FMI, os papéis do Panamá, tudo mostrou que eles são o governo mais corrupto do mundo. Ponto final. E se você conversar com qualquer pessoa dos países vizinhos, mesmo antes dessa guerra, certo? Todos diziam a mesma coisa. Se você apertar a mão de um ucraniano, não conte seus dedos. Verifique se ainda tem o braço. É só que eles não são... Acho que Bandeira basicamente criou um ódio étnico tão profundo que se tornou sistêmico lá. E esse é o problema. Era como se dissessem, se eles não têm sangue ucraniano, matem-nos. Quero dizer, tudo isso foi documentado. Eles chegaram a horrorizar os nazistas alemães. Cortavam um bebê do ventre de uma mulher judia e costuravam um gato vivo no lugar. Tudo isso está documentado. Crucificavam pessoas. Quero dizer, o número de judeus que mataram de forma horrível, assim como poloneses e húngaros, é completamente desumanizado. A Ucrânia é mais do que apenas neonazistas. É a terra natal da limpeza étnica.
Sabe, algo disso também acontecia entre sérvios e croatas, etc. Mas isso faz parecer um incidente menor se você olhar para a história da Ucrânia. E é por isso que ainda há grupos por lá andando com símbolos nazistas. Ninguém quer admitir isso porque temos que odiar Putin e não a Ucrânia. Mas sabe, essa é a realidade. Eu não vejo a Ucrânia sobrevivendo a longo prazo. Olha, eu tenho um vídeo no meu site que eu dei para eles. Fiquei surpreso que eles não o tinham. É um vídeo do Zelensky antes de ser presidente, como comediante no palco. E o que ele está dizendo? Ele faz piadas sobre confiscar bens de russos e judeus. Certo, a verdade sobre Zelensky é parecida com a de Soros. Ele se casou com uma cristã, seus filhos foram batizados. Pessoas que conhecem Israel dizem que ele não é judeu. Ele só se tornou judeu, de repente, depois da eleição. Por quê? Porque antes ele era um neonazista. Because he was a neo-Nazi before. And even, Trump in the last meeting. Até o próprio Trump, na última reunião, disse: Zelensky, ele simplesmente odeia o Putin. Ponto. Então, quando você coloca seus ódios e vendetas pessoais em primeiro lugar, como pode representar o povo ucraniano? Eu simplesmente odeio os russos, então não vou concordar com ele. Tá bom, tudo bem, mate mais 1 milhão de ucranianos, mas eu não vou fazer isso. Não sei, não tenho o menor respeito por ele. E acho que eles sabiam disso. Essa é uma das razões pelas quais fiquei surpreso por ter sido chamado. Martin, qual é o papel dos banqueiros, a City de Londres, na Ucrânia? E como eles têm algum tipo de influência sobre o governo Trump? Estou falando da City de Londres. Não acredito que sim. Veja, a ideia delirante é que eles podem conquistar a Rússia, obter os 75 trilhões em recursos naturais que ela possui, o que é o dobro do tamanho da dívida nacional dos Estados Unidos. E então a Europa e o Império Britânico voltarão ao topo do mundo. Certo, essa é realmente uma visão delirante. Você deve se lembrar quando Trump apareceu e disse: "Ah bem, sim, a Rússia é um tigre de papel. A Ucrânia pode manter todas as suas terras e conquistar mais." Ele estava sendo sarcástico, porque é isso que os neoconservadores e a OTAN estão dizendo na Europa. Rússia, não se preocupe com isso. Já ouvi a desculpa de que Putin nunca usaria armas nucleares porque sabe que isso se voltaria contra ele. Putin will never use nukes because he knows it will blow back on him. They are out there saying that they have 3.4 eles estão por aí dizendo que tem 3,4 milhões de soldados na OTAN, o que inclui os Estados Unidos e o Canadá, contra 1,1 milhão da Rússia. Portanto, acham que podem simplesmente entrar, tomar a Rússia. Que o Putin vai cair de joelhos e implorar pela vida. Essa é a propaganda que estão alimentando nas pessoas. E não posso te dizer quantas vezes já ouvi isso. Eu disse: você só pode estar brincando comigo. É por isso que eu disse: se você entrar na minha casa e eu souber que veio para me matar, eu vou revidar. Eu estava em uma reunião em Roma e disse: veja, sabe, o Hitler era pelo menos mais respeitoso nesse sentido, porque parecia gostar de história. Então ele roubou todas as pinturas e tudo que as pessoas tinham. Ele não queria destruir. E ele não bombardeou Paris porque achava a cidade bonita. Eu disse: desta vez eles lançam uma aqui para te pegar e lá se vai o Coliseu. Sabe, como se estivéssemos em outro jogo. E dizem que as armas nucleares perderam seu valor de dissuasão. É como se dissessem: bem, sim, tudo bem, podemos explodir o mundo. Eles sabem disso, nós sabemos disso, então ninguém vai usá-las. Vamos fazer isso de forma convencional. Então onde está o incentivo? Toda a ideia das armas nucleares era prevenir a guerra. Não mais, isso acabou. A maioria das pessoas não conhece sua história, mas a primeira guerra neoconservadora foi a da Coreia. Certo? Truman não conseguiu um acordo de paz. Finalmente, quando Eisenhower assumiu, ele ainda não conseguiu um acordo de paz. Então o que ele fez? Foi isso que deu início a toda a corrida armamentista de dissuasão nuclear. Ele ameaçou a Coreia.
He threatened Korea. We will do to you what we did to Japan at Hiroshima. Vamos fazer com você o que fizemos com o Japão e Hiroshima. Você vem para a mesa, concorda com a paz, ou é isso que eu vou fazer? Na época, os Estados eram os únicos com uma bomba nuclear, então obviamente isso servia como um fator de dissuasão. Mas ao mesmo tempo, por causa dessa ameaça, a China disse, poxa, precisamos ter armas nucleares. A Coreia do Norte disse, precisamos ter armas nucleares. Porque o que aconteceu foi que, do ponto de vista diplomático, se você não tivesse armas nucleares, não tinha um assento à mesa de negociações. Caso contrário, a paz basicamente não passava de um privilégio. Era isso. Você faz o que a gente manda e nós lhe daremos paz. Caso contrário, vamos quebrar seus dentes. Foi isso que deu início a toda a corrida armamentista, por assim dizer. Isso remonta à Coreia. E quero dizer, Eisenhower conseguiu um acordo de paz, mas a que custo, a longo prazo? Peace deal, but at what cost? Long term. Trump e seu governo tentaram fazer de tudo para forçar a China e a Índia a não comprarem petróleo russo. E sabe o que me impressiona, Martin? As pessoas que votaram no governo Trump, o pessoal do MAGA, em sua maioria, são contra a guerra. Essas guerras contínuas e intermináveis fora dos Estados Unidos. Sabe, quando se trata do Oriente Médio, da Ucrânia, que agora é muito mais perigosa, e também de Taiwan. Mas o que eles recebem é um novo governo entrando e tentando fazer a mesma coisa, pressionando a Índia e a China. Isso não funciona. Vamos voltar a 2 dias atrás. Tivemos o embaixador dos Estados Unidos na OTAN, Matt Whitaker. Ele disse que a nova estratégia é pressionar a Eslováquia e a Hungria. Sabe, é realmente possível pressioná-los? Eles obtêm sua energia, seu petróleo e gás, da Rússia. E quando você olha para a Europa, os 2 países que eu mencionaria seriam a Eslováquia e a Hungria, porque eles não querem lutar contra os russos. Então, se você os pressionar, o que acha que aconteceria? What is the outcome for you? Look, this is Olha, é disso que eu discordo. Talvez seja por isso que me chamaram. Eu entendo os neocons. Eles acham que podem travar guerras de forma econômica, certo? E nunca venceram uma vez sequer. Impuseram sanções a Cuba em 1960, e elas ainda estão lá. O Irã impuseram sanções para se livrar do Ayatollah em 1969, e eles ainda estão lá, certo? Essa teoria eles a usaram até mesmo, você sabe, no Iraque. E você pode ver o pedido de desculpas do Tony Blair no YouTube sobre o Iraque. Ele disse, achávamos que estávamos libertando-os de Saddam. Não percebemos que estávamos submetendo-os a mais violência sectária. Essa é a teoria neocon. This is the neocon theory. That they can go in, bring down a country. Eles acham que podem entrar e derrubar um país economicamente para que ele não consiga mais bancar uma guerra, e então vencer. O que ouvi sinceramente acho delirante. Eles até disseram que se removermos Putin, o povo russo vai nos receber com uma parada e nos aplaudir porque são oprimidos. Eu disse, sério? Sabe, eu discuti com Bill Kristol lá nos anos 90. Ele até escreveu um livro sobre invadir o Iraque. Ele dizia, tirem Saddam, Assad na Síria e Gaddafi, e Tezefalmet meus 24. Onde diabos está a paz? Eles são, para dizer o mínimo, delirantes. E eu discordo completamente dessas polícias. I disagree with these policies profusely. Again, I think maybe... De novo, acho que talvez eu tenha sido chamado por causa disso. Certo. Eles sabem que eu conheço alguns desses neocons e não tenho o menor respeito por eles. Mas se você olhar o que eles estão fazendo, ok, vamos impor sanções à Índia, vamos impor sanções à China, impedi-los de comprar petróleo russo. Vamos atacar, deixar o Zelensky atacar a energia dele e tudo mais. Então a China, Putin vai cair e nós entraremos dizendo, muito obrigado, agora é tudo nosso. Essa é a maneira delirante dos neocons de travar uma guerra. E historicamente, durante a Guerra Civil Americana, bem, você sabe a Revolução Americana, a Grã-Bretanha, você pode encontrar isso no YouTube ou no eBay, ou seja lá onde for. YouTube or eBay or whatever. Britain counterfeited American currency
for the same. A Grã-Bretanha falsificou a moeda americana pelo mesmo motivo, para enfraquecer a economia dos Estados Unidos. Napoleão falsificou a moeda britânica pelo mesmo motivo. Hitler chegou a fazer um documentário sobre isso. Ele mandou judeus, nos campos de concentração, gravar e imprimir libras esterlinas falsas para prejudicar a economia. Essa tem sido uma estratégia usada há, digamos, séculos. Não há evidências de que tenha funcionado alguma vez. Esses são 3 exemplos, e é possível comprar essas moedas falsificadas historicamente, sabe? Emoldurá-las. Elas ficam muito bonitas, sabe? Mas enfim, os neoconservadores, eu acredito. Bem, eu cresci na região da Filadélfia. I grew up in the Philadelphia area. Bill Kristol's father is the one that started the neocon movement. O pai de Bill Kristol, Irving, foi quem começou o movimento neoconservador. Ele estava na Penn State, certo? Tudo isso. Quem estudou na Filadélfia e convivia com os Kristol? Netanyahu. Acredito que usaram Netanyahu para chegar até Trump. Trump, acho que erroneamente, o via apenas como um chefe de Estado, quando ele é basicamente parte do movimento neoconservador. É só uma filosofia. Basicamente isso. Trazemos a paz, matando todos os nossos inimigos, em essência. E acho que foi assim que eles conseguiram entrar. Porque depois de 2 tentativas de assassinato, você pensaria que Trump seria um pouco mais esperto. Tipo, que diabos está acontecendo aqui? Então, acho que usaram Netanyahu para entrar lá. Mas veja, tudo isso está ficando bem louco neste ponto do jogo. Estou fazendo o que posso. Pelo menos me chamaram, e eu vou gritar com eles o mais alto que puder. As pessoas precisam saber que aprovaram uma lei que diz que, se você receber qualquer dinheiro de um governo estrangeiro, deve se registrar como agente desse governo. E se não fizer isso, pode pegar tipo 20 anos de prisão ou algo assim. Porque temos escritórios em todos os lugares. Da China aos Emirados Árabes Unidos. E eu provavelmente lido com mais governos do que qualquer outra pessoa. Talvez até na história. Não posso receber 10 centavos de nenhum governo. Ponto final. Nem mesmo dos Estados Unidos. Então o que isso faz é, primeiro, me dar credibilidade e, segundo, independência. Eu não vou aparecer lá e dizer o que eles querem ouvir só para manter meu emprego. Basicamente, eu não escondo nada. Se eles estão errados, eu digo que estão errados. Simples assim. E se não gostam do que eu digo, tudo bem. Tenha um bom dia. Tchau. É mais ou menos assim que eu vejo as coisas. Já teve gente que me disse, olha, todo mundo sabe que pode confiar em você depois do que fizeram com você. Isso te deu credibilidade. Bem, suponho que sob essa perspectiva, sim. Mas definitivamente há pessoas tentando usurpar o poder. Se você olhar para o governo Biden, tem o Garland, o Blinken e a Victoria Nuland. Veja o histórico deles. As famílias dos 3 vieram da região dos Balcãs, e todos afirmam que suas famílias foram perseguidas pelos russos. All 3 claimed that their families were persecuted by Russians. How do 3 people with the same background? Como é que 3 pessoas com o mesmo histórico conseguem entrar na administração Biden? Você tem um presidente que basicamente não estava totalmente presente e ainda queriam lançá-lo novamente como candidato. Porque isso é o que eu disse antes. Lá nos anos 90, eu pelo menos fazia parte do processo de avaliação de pessoas que queriam ser presidentes. Eles me mandavam para explicar como o mundo realmente funciona, etc. E então, em 1999, me pediram, juro por Deus, me pediram, queremos que você vá se encontrar com Bush Jr. Eu disse, certo, tudo bem. Eles disseram, mas esse é diferente. Eu perguntei, o que é diferente? Eles disseram, não, ele é realmente burro. Eu disse, como é que é? Eles usaram essas palavras. E enquanto antes havia um processo de avaliação, você acha que ele é inteligente o suficiente para lidar com o cargo? Então houve uma reviravolta de 180 graus. E eu disse, por que você colocaria alguém que é burro como presidente? E eles disseram, ele tem o nome, então podemos vencer. Então eles escolheram o gabinete.
escolheram Dick Cheney, ele é que realmente era o presidente, e todos os outros. Me ofereceram o cargo de principal assessor econômico na Casa Branca. Eu disse não estou interessado, obrigado, não vou abrir mão da minha empresa por isso. E é por isso que quando você assiste ao documentário do General Flynn, até ele disse a mesma coisa que eu disse. Quando Trump chegou lá pela primeira vez, ele era ingênuo. Trump não conhecia Washington como eu conhecia. Então disseram a ele, você precisa transmitir confiança ao mundo, então precisamos de boas pessoas no gabinete. E assim escolheram o gabinete. Eles o encheram de pessoas como John Bolton e outros, e cada um deles o apunhalou pelas costas. É por isso que desta vez ele escolheu seu gabinete antes mesmo de chegar a Washington. Ele entendeu desta vez, ok, isso é uma curva de aprendizado. Mas de qualquer forma, veja, isso é Washington. O que você está vendo com Bush Jr., o que eles fizeram ao colocá-lo lá e depois escolherem o gabinete por conta própria, é que a burocracia, ou o que você chamaria de Estado profundo, de repente passou a comandar o país. Eles não precisavam mais de permissão do presidente, simplesmente faziam o que queriam. Agora estão descobrindo isso com o governo Biden. Você sabe, o Congresso acabou de declarar que todos os perdões feitos com canetas automáticas são nulos e sem efeito. Alguém simplesmente coloca na máquina, sim, ele assinou, pronto. Isso realmente foi levado a níveis inacreditáveis de abuso. Certo, mas esse é o problema. O Estado profundo provou um pouco desse poder e não quis mais largar. Então, sabe, é como a OTAN. Quero dizer, a OTAN deveria ter sido encerrada quando o comunismo caiu. Eles estavam lá como o peão do outro lado do tabuleiro de xadrez contra o Pacto de Varsóvia. E a OTAN não tem outro propósito além da guerra. Eles nunca vão promover a paz. Se houver paz, o Putin é um cara legal, nunca haverá guerra, e você não precisa deles. Eles só garantem suas aposentadorias e empregos, enquanto Putin pode invadir talvez na próxima semana. Eles têm um incentivo para bater constantemente os tambores da guerra. É isso. Eles não estão interessados em paz, nunca vão aceitá-la. É por isso que eu disse nesta proposta que a Europa assinou o Acordo de Minsk. Você honra isso ou nós saímos da OTAN? Corte isso pela raiz. É uma instituição horrível. Não é independente, não é honesta. É um asilo para neoconservadores. E todos que entram lá dizem, a Rússia é má, quer conquistar a Europa. Para quê? Certo. E eu também expliquei isso a eles. A Europa não tem nada, ok? Eles precisam obter energia da Rússia. Saddam entrou, você sabe, no Kuwait por energia. Não há nada aqui. O Japão entrou na Manchúria por recursos. O que a Europa tem? Nada. Eu disse, sabe, se o Putin entrar na Europa, tudo que ele vai conseguir é agitação civil e dor de cabeça. Você vai entrar na França e os franceses vão dizer, você vai pagar nossas aposentadorias agora? É isso. Não há nada lá de valor. E eles comparam isso ao Khrushchev. Agora, Khrushchev era diferente. Khrushchev era um verdadeiro crente no marxismo e no leninismo. Então, para ele, nós vamos enterrar vocês era uma questão filosófica. O comunismo é melhor que o capitalismo. Putin não é comunista. O povo russo não tem interesse em voltar ao comunismo. Ninguém no leste europeu tem. Todos já passaram por isso. Muito obrigado. Nunca mais. Nem mesmo na China. Então, sabe, precisamos ser realistas aqui. É tudo propaganda vinda da OTAN. O Lavrov acabou de dizer, garantimos que não estamos interessados em atacar a OTAN. Eles não ganham nada com isso. Já têm mais recursos do que todo mundo, de qualquer forma. Nem estão desenvolvendo tudo isso. A outra parte da proposta que sugeri foi que todas as sanções fossem removidas. As empresas dos Estados Unidos deveriam ter permissão para fazer joint ventures com a Rússia. Por quê? Porque a Rússia tem terras raras, certo? Mas eles também têm a expertise de como extraí-las. O que as pessoas precisam entender é que elas não são necessariamente raras. O que é raro nelas é que você não encontra uma veia concentrada. Elas estão mais espalhadas.
Então é necessário um tipo diferente de estrutura de mineração. E a Rússia precisa de capital. Certo? Então eu expliquei para eles, e isso realmente abriu os olhos deles, que se permitirmos que empresas americanas entrem e façam joint ventures dentro da Rússia, com eles, nós garantimos e a Rússia garante que seus ativos estarão seguros. O que isso vai causar? Their assets are secure. What will it do? One, Russia is also Primeiro, a Rússia também é dependente da China. A China tem o monopólio das terras raras. Se os Estados Unidos fizerem uma joint venture com eles para desenvolvê-las, isso liberta a Rússia da China. Então voltamos à estaca zero, onde Nixon e Kissinger tentavam dividi-los. Nossos neoconservadores os uniram. Em segundo lugar, ao fazer isso, está sendo enviado um sinal à OTAN e ao resto da Europa. Estamos lá, não toquem. Certo? Então eles abriram os olhos depois que eu expus tudo isso. Mas sabe, sendo um consultor internacional, aprendi há muito tempo que é preciso olhar a situação pelos olhos de todos, não apenas pelos seus. Exatamente. E se você consegue fazer isso, então tem uma chance. Isso era o que, sabe, Henry Kissinger sabia fazer bem. Ele entendia. Henry Kissinger was good at. He understood. You must look at it from their perspective. Você precisa olhar isso da perspectiva deles, não da sua. Essa é a única maneira de fazer duas pessoas que discordam realmente chegarem a um acordo. E se não conseguirmos fazer isso, então sabe, cave a própria cova, porque a Terceira Guerra Mundial vai chegar. É tudo o que posso dizer. Mas você tem essas pessoas que são, olha, acho que foi Luís XIV quem disse em seu leito de morte, acho que amei demais a guerra. E é isso que vejo nessas pessoas. Elas não se importam com quem morre. É só, eu tenho que vencer. Como se fosse um jogo de futebol americano ou algo assim. Ou um jogo de futebol. Sim, nós vencemos. É isso. Não importa quantas pessoas morreram para que isso acontecesse ou quais serão as consequências a longo prazo. Elas não se importam. Realmente não se importam. What's the consequences long term? They don't care. They really don't care. It's quite. É bastante trágico. What's tragic is that these people, like I O que é said, with trágico é que essas pessoas, como eu disse, Garland, Blinken e Nuland, os três tiveram que se infiltrar para chegar tão alto no governo Biden. E basicamente foi para agir contra a Rússia por vinganças pessoais. Sabe, procure os conflitos entre Colin Powell e Madeleine Albright. Foi ela quem enviou a OTAN para a Iugoslávia, para a Sérvia, bombardeá-los e tudo mais. E acho que nas memórias de Colin Powell, ele até disse que a arrogância dela era inacreditável. Ela disse, qual é o propósito de ter todas essas armas se não podemos usá-las? Então, vamos explodir o mundo, porque eu as tenho. Eles não têm respeito pela humanidade. Não sei como explicar de outra forma. E para mim, ela era simplesmente bastante implacável. Só isso. To me, she was just pretty ruthless. That's all. Thank you so Muito obrigado, Martin Armstrong, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. as always. Well, thank you for inviting me. Sorry we had some technical difficulties. Bem, obrigado por me convidar. Desculpe, tivemos alguns problemas técnicos, mas sim, o problema já foi resolvido. Eu mudei. Também tenho o satélite do Musk. É. Musk's satellite. Yeah. So, Okay. Certo. Thank you, Maureen. Obrigado, Marian. Até breve. Cuide. Take care.